Olá, família Brasa Church, que prazer estar reunido novamente em mais um Office Talks. Hoje eu estou aqui com uma equipe de peso e devo confessar que quando eu soube desse tema eu já pensei, opa, deixa eu participar disso aí, porque eu vou não só perguntar, mas também aprender. Vou ficar aqui com o meu bloquinho de notas anotando. Estou aqui com o pastor Gilialdo Barreto, a pastora Renata Silveira e o pastor Léo Moraes. Eles são os nossos pastores de família, dentre tantas coisas dentro da casa, são os pastores de família da nossa casa. E hoje a gente vai falar sobre casais. E eu quis participar porque eu tô com 2 meses de casado, então se a gente vai falar sobre casais, eu já tô aqui também, né? Vai ter umas perguntas, vai ser assim, um amigo meu que quer saber como... Quem não quer? Mas vocês já estão, né, na vida ministerial há bastante tempo e não só dentro da igreja, mas vocês também conhecem outros casais, né, afora. Queria saber, assim, acho que talvez Gili poderia começar. Qual a diferença que tu vê mais de casais cristãos, casais que conhecem, são cristãos, e casais que não são cristãos, assim, consegue ver, notar nitidamente uma diferença na relação, na maneira de tratar um ao outro? Maravilha, maravilha. Bom, primeiro é muito bom a gente estar aqui. Eu só tenho só uma ressalva, o peso de peso, né? A gente perdeu um peso, né? Isso é A verdade. gente perdeu um peso. Peso intelectual. Graças a Deus. Aqui entre nós foi mais 100. Não, Foi mais 100 100 quilos, sério. Foi um dois eu. Só eu perdi 44, né? Imagina, Já 20. foi mais. E foi 22. Aí, Então, fechou. bastante. Coisa linda. Bom, vamos lá. Primeiro que, então, pegando essa alusão de casais cristãos e casais que não têm esse encontro com Cristo, pegando já uma ponte com peso, um casal cristão, não que ele não tenha dificuldades, mas ele sabe trocar os fardos com aquele que nos ofereceu, Cristo. Quando Cristo é o centro de uma relação, a gente entende com quem a gente pode trocar o nosso fardo, né? Casais com Cristo no centro, eles vivem não mais de uma forma contratual, vamos dizer assim, né? Eles vivem num senso de missão. Poxa, eu uni a minha vida com alguém, então eu tenho uma aliança com alguém. Então, a percepção diante das crises da vida, das lutas da vida, faz com que nessa moda muito, subjetiva ou descartável de uma relação, né? Ficou pesado, ficou complicado, eu já deixo. Então, a diferença de um casal cristão que realmente botou Jesus no centro faz com que essa percepção das mudanças da vida sejam de uma forma administrativamente emocional e espiritual com muito mais força, né? Até porque o próprio cristianismo me aponta para algumas resoluções de vida. Eu não vou viver sozinho, eu vou ancorar o meu casamento também com pessoas que vão caminhar comigo. Então, não é um balizador. Bom, eu sou um casal cristão, então eu estou fadado a só ter sucesso. Não, é porque a construtiva de apoio, de ajuda, que um casal que coloca Cristo no centro, ela é um pouco maior. Então isso traz mais solidez para que o casal possa viver de uma forma mais valiosa e entendendo o princípio do casamento. Muito bom, muito legal. Eu acredito, boa tarde, né? A Olá. todos. Olá. Eu acredito também, aproveitando, né, Gili, que uma premissa, né, do casal cristão, né, aquele que ele acaba imitando a Cristo. Então, o casal que eu vejo aí fora, ele geralmente casa para ser feliz. E lembra, Lipe, até eu tive a oportunidade e a honra de fazer o casamento do Lipe, que eu falei aquele dia, tu tá casando hoje para fazer o teu cônjuge feliz, para servir, né? Então, eu acredito que uma das grandes diferenças é isso, a forma como a gente entra no relacionamento. A gente entra para fazer o outro feliz. E acaba que o resultado é sempre parecido como o que Jesus fez, né? Ele tem sucesso porque ele serve, né? Ele abençoa o próximo. E isso é uma coisa muito importante, né, quando a gente pensa nisso, quando Cristo é o centro de um casamento, é uma coisa muito linda, assim, porque o ego, ele literalmente, ele perde o espaço, o perdão, ele toma espaço, e de fato aquele casamento se torna um lar. Então existe algo muito especial, né, e que traz norte, né, para esse casamento. Acho que se a gente pudesse resumir tudo que eles falaram até agora, ter Jesus no casamento colocar a obediência no lugar das nossas emoções, né? A obediência a Deus, aos princípios bíblicos, aquilo que o Senhor espera de nós
como um casal. Então eu entendo que eu não preciso esperar estar bem, em paz e feliz para poder perdoar a pessoa que eu amo. Eu vou perdoar porque é um princípio bíblico. Eu vou conversar agora porque eu preciso resolver. Eu não vou esperar 2, 3 dias até eu me acalmar. E não, eu entendo que eu preciso ir lá e falar e colocar para fora aquilo que está me incomodando. Então a obediência, né, acima das minhas emoções e que faz eu amadurecer mais rápido, faz eu ter resultados melhores no meu relacionamento. Muito legal. E acho que talvez começar contigo. Tu aconselha muitas pessoas, né? Tanto como pastora como psicóloga também. Quando a gente vê casar, tu nota muitas diferenças de problemas entre casais mais jovens, casais mais velhos, ou tu consegue diferenciar assim, casal novo passa quase sempre por esse tipo de problema. O casal mais velho já o problema é outro. Tu consegue diferenciar algo assim que é mais nítido? Eu acho que uma das maiores diferenças entre os casais mais jovens e os casais que têm um pouco mais de caminhada juntos é que os que estão há mais tempo juntos, eles conseguem se acostumar muito com a vida que eles estão vivendo. Às vezes nem percebem os problemas que eles estão vivendo ali, né? E tem essa dificuldade às vezes até de reconhecer, né? E o casal mais jovem às vezes entra muito no relacionamento achando que já sabe como é que é, entra também às vezes até com uma certa prepotência, não? Isso aí já tá dominado, sei como é que é. Exatamente, entende? Então, eu acho que essa é uma das maiores diferenças, mas não que isso não aconteça no casal mais maduro e não que aquilo que acontece no casal mais maduro também não aconteça no casal mais jovem, né? Uma premissa mais básica, pensando num casal jovem, né? Porque existem alguns casais que têm idade mais avançada, mas são jovens. Isso. Então é uma estação de vida diferente. Uma premissa básica, um casal jovem, ele sofre por expectativa, entendeu? Ele tá naquela expectativa, como é que vai ser, como é que a gente vai se organizar, como é que a gente vai se entender, o que eu vou fazer, entendeu? Então existe essa loucura da questão da expectativa. Um casal já mais maduro, mais experiente, né? Tá mais tempo, a luta deles é a desconexão. Entende? É a rotina, é a loucura da vida que se construiu, é o acostumar-se, né? Então assim, agora por exemplo, um casal já maduro de vida, né, com mais idade e que começa uma relação, a gente, que a gente vai ficando mais velho, né? Não sei você, eu vou ficando mais chato. Já não come qualquer coisa, né? Tem mais manias tu tem mais também, manias, né? tu ficou mais tempo num construtivo de vida, tem o teu jeito, tu dobra a toalha de um jeito, tua escova de dente tá de um jeito. Aí tu vai dar uma parada nesse processo, tu vai te unir a uma outra pessoa. Então, é uma outra gestão de expectativa, né? Então, independente da estação, eu acho que fica muito nisso, né? Um casal jovem fica naquela expectativa e os mais maduros nessa luta de não se desconectar. Eu acho que deve ser muito legal para vocês, assim, que vocês aconselham tanto casais jovens, como casais maduros, como pessoas maduras que são casais jovens, vocês conseguem ter essa visão geral, né? Digamos tem alguém aqui que é um casal novo. Que conselho que vocês dariam, alguma coisa prática, assim, para que possa evitar esse sofrimento? Vocês veem casais que já estão há mais tempos, que estão passando por problemas, que passam por problemas que vocês estão, né, acostumados. Eu até, em cima dessa tua pergunta, Lipe, eu gosto de sempre usar o exemplo, assim, hoje para te ser um engenheiro, tu tem que cursar uma faculdade, né? Tu tem que ler literaturas, tem que fazer provas. E para te casar, geralmente as pessoas decidem, vão no cartório, marcam um horário e casam. Então, às vezes eu já vi casais jovens que leram muitas literaturas antes do casamento e entraram mais prontos para exercer a vida em conjunto do que casais mais velhos, que estão há 15 anos casados, mas nunca estudaram sobre o tema casamento. Então, o casamento também, ele precisa de estudo, conversas, conselhos. Então, um casal jovem que quer ter assertividade lá na frente, começa estudando, lendo livros, conversando, buscando conselhos. Porque muitas vezes a gente vê aqueles casais, né, que a gente acredita assim, pô, aquele casal é maravilhoso, alguns meses depois vão e se separam. Por quê? Porque no dia a dia, no meio das pessoas, em público, eles vivem uma mentira, porque dentro de 4 paredes eles nem se olham, nem se respeitam. Então eu acredito que o conselho, buscar literaturas, faz toda a diferença. E é uma coisa muito de pensar nisso que o Léo falou, por exemplo assim, é óbvio, né? Isso tem se tornado cada vez mais raro, tá, Lipe?
a gente encontrar casais que eles se organizam, eles sabem a flor que vai ter no casamento, a comida que vai ter no casamento, aonde vai ser o casamento, eles decoram tudo. E quando a gente pergunta, ok, na vida ao vivo, assim, quais são os planos de vocês? Deu um problema, deu uma treta, qual vai ser os pactos resolutivos? Então, a primeira coisa que a gente diria, né, Vitor, foi uma coisa que a gente aprendeu muito rápido, e é um exercício, tu não aprende, e eu acredito que nessa área a gente nunca tem um lugar para chegar também, a gente aprende o tempo todo, que é um alinhamento de expectativas, porque a gente também vai mudando, então é importante que a gente alinhe as expectativas. Então eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer o meu cônjuge, eu preciso estar aberto para ele, né? E ser de verdade. Não dá pra gente ter um elefante branco ali na sala e não falar, não, essa área eu não toco. Não, o casamento ele tem que ser aberto. Eu não posso ter nenhuma área da minha vida, uma área da relação que a gente não pode falar. Quando fala de tal assunto, ele não gosta. Não, então ele tem que amadurecer. Então ele tem que crescer, entende? E pra mim, né, não sei, o mais importante, esses dois têm que viver os dois. Quando começa, geralmente, vendo os dois, às vezes as famílias têm uma relação muito próxima, né? E aí existe um amor e carinho. Estou dizendo que existe, na grande maioria não é nem por maldade, né? Mas assim, eles têm que viver juntos, eles têm que resolver os problemas juntos, eles têm que encarar a vida, independente das situações, juntos, porque isso vai forjá-los e vai tirá-los do ambiente da informação, que é o que a gente tem quando a gente lê. Eu li muitos livros para conhecer com a Renata, né? Para quando a gente casar com a Rê. Mas na hora que a gente casou, eu fui ver, bom, essa informação, e aí eu vou botar em prática, é um abismo, né? E eu acho que tem uma balança que precisa administrar, né? De nós vamos resolver como casal, mas eu vou me aconselhar com uma pessoa, mas não vou recorrer ao pastor. Pastor, o que eu faço agora? Tipo, tudo, né? Também tudo precisa... Até porque se ele buscar um aconselhamento sério, que é uma cultura que nós alimentamos muito, o pastor, né, Léo? Nunca vai dizer, olha só, tu tem que fazer isso. Olha, a Bíblia diz isso, irmão. Mas é que a minha mulher não se arruma, pastor. Olha só, ela vem para meu irmão, olha só, a Bíblia diz que você precisa amar a tua esposa. Não pergunta a roupa que ela usa, não pergunta como é que ela tá, entendeu? Então, assim, a Bíblia por si só se responde, né? Então, a gente vai ter sempre essa direção, né? Acho que o casamento é um lugar onde Deus nos dá a oportunidade de amadurecer, de desenvolver a autorresponsabilidade também. É tanto que quando isso não acontece, há muitas crises, porque geralmente estão jogando a responsabilidade um para o outro, ninguém assume e aí não se resolvem. E é um construtivo isso também, né? E é um construtivo, até porque cada um de nós, né, veja, o Gili, gaúcho, com um estilo de vida, uma criação, eu, nordestina, com uma outra criação, um outro estilo de vida, a gente se une. E por mais que a gente se ame e leia os livros e ouça das pessoas, é um processo. Nós temos 16 anos juntos e até hoje eu estou conhecendo o Gílio, eu estou desenvolvendo coisas com ele. Então acho que um casal jovem precisa entender isso. Por mais que tenha muitas informações e ouça, né, e seja aconselhado, enfim, ele precisa ter esse entendimento de que o processo dele com a sua esposa é único, né? O que vocês vão viver é único, é de vocês. A nossa história talvez inspire, mas ela não serve para ser um modelo, né? O modelo é o modelo de Cristo, é o que a Bíblia diz, mas cada um de nós vai passar por um processo diferente ali, né? Eu acho que é algo muito legal que eu particularmente tenho vivido, de criar a sua própria rotina, né? Porque, enfim, eu morei com meus pais a vida inteira até casar, muitas coisas eu faço porque era o jeito que minha mãe fazia, o jeito que meu pai fazia. Então a gente também traz muita bagagem, né? E às vezes até bagagem de como resolver ou não resolver os conflitos dentro de casa. Às vezes tu vê teus pais que não resolvem nada, ficam só emburrado 2 dias e tu às vezes acredita que essa é a maneira de lidar, né? Eu gosto muito, a gente mora perto de uma região do calçado, né? Então o calçado ele é criado uma matriz, né? Então quando nós chegamos no casamento como uma matriz, né? Então eu cheguei com uma matriz, eu fui forjado de um jeito. E a Renata com uma outra matriz. Então agora a gente vai abandonar esse conceito de uma matriz, a gente vai ter que formar a nossa matriz. Então como é que faz uma matriz? Lixar e tal. E tô falando disso, negócio de costume. Eu lembro quando eu casei com a Rê, era uma coisa muito louca, né? Terminava o papel higiênico, Léo, e fica aquele rolinho marronzinho, né? Tem gente que no desespero usa aquele rolinho, mas eu não aconselho, né? Mas eu percebi que terminava e ficava em cima da pia, assim. Eu pensava comigo, qual é a dificuldade de pegar aquele rolinho e botar no lixo? Não, qual é a dificuldade?
E eu percebi que ficavam todos. Aí tá bom. Aí a gente foi fazer as primeiras férias na casa da Rê. Eu não tinha ido, mas tinha se mudado e tal. Entendi. E eu fui. Quando eu cheguei lá, pedi para usar o banheiro. A primeira coisa que eu vi em cima da pia, um rolinho. Então alguém também, né? Então são matrizes. Então imagina, se isso acontece numa prática, isso acontece na cozinha, isso acontece nas emoções, isso acontece, enfim, de qualquer jeito. E mesmo ele tendo visto isso, ainda continuou na nossa casa. Coloca o rolo no lixo, tá? Desculpa, né? Então, sim, por mais que pareça engraçado e tudo, mas é que a gente está falando de algo simples, mas às vezes no casamento vão acontecer coisas assim que são um pouco mais graves, que podem gerar outros problemas. Então, a importância de voltar para esse lugar de é um processo, cada um tem uma história. Agora a gente vai construir a nossa, né? E ao mesmo tempo a gente começa também a se apoiar, né? Por exemplo, a Rê, logicamente, ela tem muito mais cabelo que eu, então ela escovava o cabelo e aí ficava mais cabelo na escova. Né? E eu sempre falava, puxa amor, é só tirar aqui. E chegava alguns momentos que a gente até brigou assim, falei, pô, mas qual que é a dificuldade, tal. Até um dia que... Eu nunca tive isso. Pois é, né? Eu também não tenho tido. Mas, gente... Muito bom, muito bom. Enfim, aí a Renata descobriu uma doença que no primeiro momento a medicação dela, a médica disse que ela ia perder cabelo. E aí eu lembro que ela já estava nesse processo e eu percebi que aumentou o cabelo na escova. E eu peguei a escova e o Gilialdinho daí foi pegar a escova. Eu falei, vida, pra reclamar. E daí me veio uma impressão muito forte. Eu falei assim, meu, ela tá perdendo o cabelo. Entendeu? Tu vai reclamar de algo que no futuro tu poderia até agradecer. Porque ela pode perder tudo. O meu coração se constrangeu. Então há momentos que a gente vai entender também, olha só, nem tudo que me incomoda também é algo que precisa incomodar a relação. Então eu resolvo, tiro o cabelo, boto no lixo, vai, entendeu? Então a gente tem que entender também o que de fato é um problema. O rolinho, a gente brincou aqui, não é um problema, tá lá, bota no lixo, acabou. Entendeu? Então a gente também tem que ter aprender a crescer, né? Sim, quantas vezes a gente ficou de birra sem necessidade, perdeu a oportunidade de desfrutar o melhor de Deus com o nosso cônjuge, por causa de bobagem. Então, esse é um conselho que a gente sempre dá. Gente, fazem uma avaliação, vale a pena? Cara, quantos segundos tu gastou para tirar o cabelo, né? É isso. Quantos segundos? É uma besteira. Nem tudo precisa de uma grande discussão, né? Vamos escolher as batalhas, né? Muito bom. E daí passando agora então para também casais que estão há mais tempo juntos, vocês também aconselham casais, os problemas daí já são outros. Às vezes a pessoa tá irritada há anos com cabelo, não fala nada, mas aquela amargura tá ali dentro do coração, né? Quais são daí as maiores queixas, os maiores problemas dos casais que estão há mais tempo juntos, que vocês costumam, enfim, costumam escutar deles? O que eu mais percebo no aconselhamento, principalmente, são dois. Um eu vou deixar para o Léo falar, que é filhos, né? Os filhos, às vezes, dependendo de como o casal lida ali, dificulta bastante, distancia, esfria, enfim. E um que eu vejo assim que é disparado, com filhos ou sem filhos, sendo casais jovens ou mais maduros, é a comunicação, né? A maioria, principalmente os mais maduros, né? Chega um tempo que às vezes não vê aquilo que tem reclamado tanto não mudar e aí desiste de falar. E aí passa a viver aquela adaptação, sabe? Só que está infeliz, não está falando, está guardando dentro de si uma mágoa, uma dor que está vivendo ali, mas não expressa isso, né? E aí uma das coisas que eu mais ouço é: Renata, eu não vou falar para ele porque é o mínimo que ele tem que fazer. Daí eu digo assim: poxa, se você está dizendo que é o mínimo, mas você não vai falar, então você está tirando a oportunidade que ele tem de ouvir e ter o direito de poder fazer alguma coisa a respeito, né? Então, esse é um dos maiores problemas que eu vejo, sabe? Esse desistir depois de um tempo tentando alguma coisa, e a questão dos filhos que às vezes vem e dá uma agitada no casal ali, né? Parêntese, tem uma aula no Passo 3, eu acho, né, que é sobre comunicação, né? Que tem uma parte assim, comunicação. Isso. Aí eu fiz junto com a Taline o Passo 3. Aí tu tá presente na nossa casa, né? Que daí quando fala uma coisa, ó, vou chamar a G pra ti, a Rê pra ti. Não foi muito assertiva essa comunicação, hein? Eu falo assim. Mas tu sabe que isso é uma coisa legal que eu percebo também, não sei se vocês concordam, que é a perda do primeiro amor.
é exatamente um reflexo. Tanto é que a gente tem, o casamento é algo tão nos inspira e nos ensina tanto. E a gente estava falando esses dias, né, Léo? Tem um livro da Bíblia que reflete a intimidade mais extrema de um homem e uma mulher, prefigurando o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo se colocou como noivo e a igreja a noiva. Então, ele, né, na inspiração, a gente vê lá o Apocalipse, olha, dizendo, né, a igreja, olha, você não tem nada contra vocês só abandonaram o primeiro amor. Então, assim como na nossa vida com Jesus, nós precisamos entender que esse câncer de perder o primeiro amor é uma coisa que eu que permito, não é uma regra. Entende? Então, no casamento, eu percebo isso. Esse romance que vai se apagando, entendeu? Esse tempo a dois que vai se consumindo. As palavras gentis, elas começam a ser substituídas por cobrança o tempo todo. Uma insatisfação, entendeu? Uma agenda que antes não estava, agora está. Então, ok, a vida muda, mas assim, o meu elo emocional não precisa mudar, né? Então, essa intencionalidade de, à medida que eu amadureço, eu aprofundar a minha intimidade. Até porque tem casais, Lipe, que têm relação sexual todos os dias, heróis, né? Mas tem alguns que fazem isso, mas não são íntimos. Então, intimidade, então eu perco a intimidade. Então, assim, é uma coisa louca, assim. Então, a gente percebe, às vezes, os casais, a dificuldade, na casa, não são íntimos mais, não se conhecem. E aí, é Jesus mesmo. E eu acho que quando o casal tá mais tempo junto, deve ser mais difícil para eles procurarem ajuda também, né? Sim. Qual seria, tipo, um diagnóstico, assim, que a pessoa, opa, se isso tá acontecendo no meu relacionamento, é um sinal de alerta, talvez eu devesse procurar ajuda. O que tu diria que é algo que as pessoas deveriam estar atentos, assim, os sinais vermelhos? Eu acredito que isso que a Rê falou, para mim também é esse. É óbvio que filhos, eles podem trazer dificuldades, mas quando? Quando acaba a comunicação. Exatamente. Porque acabou a comunicação, acabou a intimidade emocional, a intimidade física, e daí, cara, o buraco é mais baixo. Então, se tu hoje, tu chega, tu dá bom dia pra tua esposa, daí tu vai trabalhar, tu volta, dá boa noite, e tu não tem um tempo de mesa com ela, um tempo de conversa, cara, acendeu a luz vermelha, porque, é a rotina. Esses dias fiz um grupo, eu e a Júlia, a gente supervisiona grupos de casais e eu estava conversando com eles e perguntei para aqueles casais que estavam conosco, quem de vocês aqui tem gastado 10 minutos todos os dias para orar com a esposa? Ninguém levantou a mão. Às vezes até a gente, né? Na nossa rotina, nós pastores, às vezes, se a gente deixa, a gente não gasta esse tempo. E aí que começam os problemas. Porque se a gente é um e a gente não se comunica, alguma coisa está errada, né? E nesse ponto de comunicação, às vezes a gente vai falar com o casal, né, Vida? A gente diz assim, já conversaram, e aí é muito comum ouvir, né, casais que já têm uma rotina maior, dizer assim, a gente não consegue conversar. A gente começa e já começa a se agredir. Então, eu acho que esse ponto de uma comunicação em que você não começa uma resolução de conflito e aí sempre vai partir para uma comunicação que fere o outro. Aqui é um alerta radical, precisa parar, precisa pedir ajuda. Eu não vou falar porque senão a gente vai brigar. Peraí. Então, essa vai ser a realidade do teu casamento, né? Então, vocês não podem ter conversas mais intensas, porque às vezes a gente vai ter que ter conversas mais sérias, mais graves. E tá tudo bem, faz parte, né? Então, se eu não posso ter esse tipo de conversa, o sinal aqui não tá mais nem vermelho, ele tá pegando fogo, né? E aí, Lipe, a gente consegue também pontuar, e como igreja, essa é uma percepção que nós temos sempre de termos um viés preventivo, né? De pensar, cara, onde é que isso rola? Onde é que começa? Então, a gente tem hoje uma sociedade fragmentada com a sua identidade. Então, naturalmente, são pessoas mais carentes que buscam relações para afirmar até a sua própria emoção. E aí, com medo de não serem elas, com medo de uma rejeição, elas vão deixando de lado algumas coisas que as incomodam. Então, às vezes a gente percebe no namoro, a gente chega com casais que começam a namorar, a gente já percebe ali, candidatos fortes ao divórcio. Por quê? Porque eles não estão sendo de verdade, porque eles não estão medo de falar, isso aqui eu não gosto, isso aqui é uma coisa, é um problema para mim. Eu tenho essa dificuldade, para que haja essa lapidação antes, na comunicação, no jeito de falar, entendeu? E eu não sei se vocês concordam, mas uma das premissas da comunicação é saber ouvir. E é como a Rê estava falando. Muitas vezes os casais não conseguem conversar porque o cônjuge começa a falar alguma coisa e o outro nem espera aquela pessoa terminar de falar e construir uma ideia
e já sai rebatendo. Não sabe ouvir. E eu acredito que quando a gente para escutar o outro, às vezes a gente nem fala, porque a gente entende e a gente só diz sim, é verdade, vamos mudar isso. Mas para isso a gente tem que parar para escutar. Então, são alguns segredos assim que parece bobagem, mas eu muitos anos errei na minha vida porque eu não sabia ouvir a Júlia, por me antecipar, pela ansiedade de dar uma resposta. E nós homens, né, a gente é muito prático. E a mulher, às vezes, ela precisa falar e construir uma ideia. Às vezes ela não está nem te pedindo, porque a gente tem mania de querer resolver. Às vezes elas só querem ser ouvidas. E eu acredito que aí a gente vai... São segredos que a gente vai pegando com o tempo, né? Eu também. Vocês estão com 16, eu estou com 18 anos de casado. Coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, que às vezes tem livros, mas a gente não... Na prática é diferente, né? O que o Gílio falou, né? Não adianta ler também. E às vezes, não vou praticar porque aquele cara tá errado. Então... E o casamento é uma mudança de mentalidade, por isso que nos amadurece. Né? Então, por exemplo, a gente conversa muito isso e é um exercício constante, tá? Não é um botão que tu aperta e a gente tem que estar sempre se vigiando, né? Tá? Tem uma dificuldade, tem um problema. Imagina, a gente é o país do futebol, né? Não tá muito bom, mas a ideia do futebol, né? Começou uma dificuldade. A gente tem que lembrar constantemente, como casados, que a gente está no mesmo lado. É isso que eu ia falar. Um dos entendeu? Conselhos que eu recebi cara, ela não é tua inimiga. Ela não é a tua inimiga, entendeu? Então, assim, o problema é outro. Então, assim, a gente precisa entender, assim, te juntou e cria uma redoma ao redor de vocês dois, entendeu? Não entra nada que possa ter que tirar um do outro. Se eu tiver que sair dessa redoma para alguma coisa entrar, eu vou perder a minha chance de estar com a Rê, entendeu? Então, eu preciso entender, assim, que eu preciso ter coragem, resiliência e força para proteger isso. E aí a gente vai precisar entender que quando eu tenho essa mentalidade, eu não me preocupo mais com razão. Entendeu? Porque não importa quem está certo ou errado. A gente está junto, entendeu? Então a gente está aqui para construir isso aqui, tem que dar certo. O que a gente tem que mudar? O que a gente tem que cortar? O que a gente precisa lapidar? O que a gente precisa deixar? O que a gente está falando que não está legal? O que a gente está consumindo que não está legal? Que hábito a gente tem que mudar? Então é uma guerra que você trava junto com o teu cônjuge. E a gente não pode esquecer que na mesma proporção que Deus ama casamentos, famílias, Satanás também quer destruir. Ele odeia isso, né? Então existe sim um mundo espiritual acontecendo, a gente precisa ter esse discernimento, né? Primeiro como filhos de Deus, né? Então ser esposa é um papel que eu desempenho na minha vida, mas antes de ser esposa, eu sou a Renata, a filha escolhida, né? Chamada pelo Senhor. Então eu preciso cada vez mais fortalecer a minha identidade, né? E trazer esse reconhecimento de quem eu sou em Deus, quem Deus diz que eu sou. Né? Porque se houver uma falha na minha identidade, logo vai haver uma falha no papel que eu desempenho. Então, como esposa, eu vou falhar, com certeza, né? Então, eu preciso estar reforçando isso. Então, se eu não paro, eu me distraio com as coisas que eu estou fazendo, já era. Eu vou perder, a oportunidade vai passar pela minha frente. E, às vezes, essa oportunidade passando significa anos e anos passando. Daí passou 10 anos e tu está vivendo o mesmo problema, a mesma situação e tu não consegue sair do lugar. Vocês falaram sobre, né, casais que não têm um tempo espiritual juntos, né, não tem um momento de oração. Que dicas vocês dariam? Como que um casal pode colocar a vida espiritual dentro do casamento, né? A gente fala muito sobre devocional, a gente fala, mas todo mundo está acostumado a fazer o seu. Né? Como que um casal pode ver essas práticas junto? E também quais os benefícios para o casamento que isso proporciona? Eu acho que justamente o que eu acabei de falar, né? Quando eu reforço a minha identidade, eu sei quem eu sou em Deus, naturalmente eu vou começar a refletir isso nos papéis que eu desempenho. Então, o que eu vejo muito acontecendo? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o pessoal vai num congresso, vai numa palestra, lê um livro, às vezes é aconselhado e tal, ok. Mas a maioria desses casais não param para ler a Bíblia. Tá entendendo? Então, assim, imagina que quando eu vou num aconselhamento, eu vou num congresso, eu leio o livro lá do pastor que está hypado, é um leite materno. Não tem sustento para mim. Talvez vai me ajudar ali na hora de uma forma muito rápida, mas o que vai me sustentar é o alimento sólido. É aquilo que eu busco todos os dias. É eu e meu marido aqui, ó, de joelhos, Senhor, a gente está numa luta, está muito difícil, a gente não sabe o que fazer.
sabe? É o marido orando pela esposa, a esposa orando pelo marido, é todo mundo orando pelos filhos. Sai aqui, não, aqui minha família é abençoada, entendeu? Orando pelo filho que é bagunceiro, você não é bagunceiro, você é abençoado, entende? Então, declarando essas verdades. Mas, se eu não busco a Deus, se eu não leio a Bíblia, eu não vou ter o que fazer, entende? Porque o que eu estou absorvendo de informações, às vezes está trazendo até uma obesidade mental, só que não vai me dar uma direção. É como na nossa vida espiritual, né? Por exemplo, eu vou ler o livro de alguém, uma pregação de alguém. É o que Deus falou ao coração de uma pessoa. Isso. E Ele externou. Me alimenta espiritualmente, sim, me inspira. Mas o que forja eu ser conhecido por Deus é o que eu vivo no meu secreto. Então, um casamento, ele precisa gerar os seus testemunhos. Entendeu? Ele precisa gerar a sua experiência. Então, assim como Deus, a oração, o casal tem que orar junto, dividir suas dificuldades, ter a sua troca, estudar a Bíblia juntos, né? É uma coisa muito louca, assim, por exemplo, as minhas compreensões bíblicas mais profundas não foram nos meus 5 anos da faculdade de teologia. Foi nessas últimas, especialmente nas nossas 2 últimas férias, que nós escolhemos um livro para estudar. Eu nunca tinha lido o livro de Efésios como eu li com ele. Porque a gente vivia um momento em que nós estávamos buscando algumas respostas de Deus e Deus falou muito profundamente ao meu coração, entendeu? Então, é a gente se lançar para viver com outras aventuras espirituais mais fortes. Eu acredito que isso conecta muito. Não, esses dias eu até falava nesse gancho da Rê com alguns meninos não, homens solteiros, né? Que, pô, tem muita literatura legal. Só que, cara, essa literatura foi tirada da maior literatura de todos os tempos, a mais vendida até hoje, que é a Bíblia. Então, eu falei para eles, esses dias eu me peguei a ler Romanos de novo e vi coisas assim saltando na minha cara que várias vezes eu li e por que eu posso extrair disso? Como o Gili falou, né? O viés com que Deus fala comigo não é o mesmo que ele falou, talvez para aquela temporada daquele escritor. Ele está trazendo uma palavra direcionada para aquela pessoa. E quando a gente se comunica com Deus, né, Lipe? Quando a gente busca isso com o nosso casamento, tem incentivado muito o culto familiar também, né? Então, quando a gente cultua Deus na nossa casa, como casal, com os nossos filhos, a gente está fazendo o quê? O nosso primeiro ministério, que é pastorear a nossa família, e cabe a nós, homens, né, a cuidar da nossa casa. Deus nos deu essa direção, né, esse mandamento, esse chamado para a gente amar a nossa esposa, né, como Ele amou a igreja. Então, a gente tem que cuidar e pastorear a nossa casa. Então, eu acredito que é isso. Como a gente faz isso? Seguindo o exemplo de Cristo, né? E Ele nos chama, ele nos dá esse chamado da gente pastorear a nossa casa, fazendo culto familiar, porque as pessoas acabam fazendo culto, contemplando a Deus, né, buscando a Deus só no domingo. A gente tem que cear com o nosso cônjuge em casa, lembrar de Cristo, olha só o que Ele fez por nós, né? E é incrível. Né? E uma outra coisa, a própria vida em comunidade, né? Por isso nós como igreja temos BC Grupos para casais. Então, é importante que o casal caminhe com outro casal. É importante que você troque experiências, né? Que você vai adquirindo um ambiente de confiabilidade, você vai fazendo, vai entendendo o que Deus está fazendo na vida de outras, está vivendo uma mesma estação, a gente troca experiências. Tu tá passando por algo que parece que é um... E aí tu vê que outro passou e solucionou muito fora. Tu pensa, tá bom, não é o fim do mundo pro meu casamento. Se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Então, isso é importante. Muito bom. Depois dessa aula, né, agora estamos preparados para o casamento de sucesso. Muito obrigado por esse papo. A gente poderia ficar horas aqui conversando, mas é um tema muito legal, muito importante. Como o Gil falou, a gente tem BC Grupos de Casais, a gente tem várias iniciativas para casais na nossa igreja. Então, se você é um casal, está nos assistindo, não viva a sua vida sozinho. Existe uma comunidade, Vida é Melhor em Comunidade. No nosso aplicativo, no nosso site, tem sempre as inscrições para BC Grupos. Vai ser bênção para sua vida, assim como já tem sido bênção para várias famílias da nossa igreja. E a gente se vê no próximo Office Talks. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, um comentário, encaminha para alguém que você acha que vai ser abençoado por esse conteúdo e nos vemos em breve até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente. Valeu. Abraço.